façam um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Da situação. Enquanto isso, Lula dobra a aposta contra Israel. Aos 78 anos, já vi muita brutalidade e violência. Nunca vi uma violência tão desumana contra inocentes. Nunca viu. Num mundo que tem genocídio à torta e direita, comunismo com 100 milhões de mortes de inocentes nas costas, o Hamas cometeu ato de terrorismo. Mas, e sempre o que importa é o que vem depois do mas, a resposta de Israel também é letal contra crianças e mulheres inocentes. Destruição de tudo que foi construído com muita luta, como escolas e hospitais. O governo brasileiro vai continuar lutando pela paz, pelo cessar-fogo. Quem faz campanha pelo cessar-fogo hoje, faz campanha, claro, para o Hamas. Para o Hamas. É o Hamas que não deixa o povo sair no corredor humanitário e usa hospital e escola como bunker militar, inclusive com acesso a túneis e tudo mais que eles têm para os ataques terroristas. O Hamas pega ajuda humanitária e transforma em foguete para matar judeu. O Lula acredita nos números oficiais trazidos pelo Hamas. Todas essas baboseiras que andaram sendo ditas pelo Lula foram rebatidas com muito mais delicadeza e elegância pelo André Leist, do Stand With Us, a ONG pró-Israel. É um cínico, é um vagabundo. Isso é um psicopata, isso é um vagabundo, esse cara. Um vagabundo, ele sabe que está mentindo. Ele está sendo usado por China, Rússia e Irã como proxy nessa guerra. E está escalando e subindo cada vez mais a tensão com Israel, que está reagindo. A diplomacia israelense está falando, epa, isso não é coisa de país neutro nem amigo. Isso é coisa de inimigo. E eles estão certos. O Brasil hoje, infelizmente, o Lula não fala em nome do Brasil, mas fala. O Brasil hoje está do lado do Hamas. Não a nação brasileira, a gente sabe, mas o governo está do lado do Hamas. Eu sei que é triste ter que botar esse ficar claro. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5 mil crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros, e depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir, uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital, e depois uma simples bomba detona aquilo, sem ninguém assumir responsabilidade. Sabe quem é que vai recuperar aquilo? Vagabundo defensor de terrorista. O exército de Israel coloca em risco os seus soldados, inclusive morreu um dos produtores da série Falda, que eu recomendo, em combate ao terrorismo. Eles colocam em risco para mitigar o risco dos inocentes palestinos. Não há nenhum ataque deliberado mirando em crianças e mulheres. Ao contrário, Israel avisa antes, evacuem a área porque ela vai ser bombardeada. Hamas não deixa sair. Hamas não deixa sair. No mais, a gente pode perguntar, na guerra contra o nazismo, a boa notícia, como lembra Dora Kramer, é que Israel tem uma guerra para vencer e não está com tempo para ligar muito para as baboseiras do Lula, a marionete do Putin, o vassalo do Xi Jinping e o cachorrinho, a cadelinha
dos ayatolás xiitas do Irã. É ou não é? O Breno Altman, amigo do peito de Lula e Dirceu, como lembra o Dr. Francisco Cardoso, é um bandido que apoiou sequestradores do Abílio Diniz. É um cara que foi pego pela Polícia Federal, suspeito de operar para silenciar, no caso, Celso Daniel. Esse é o currículo desse outro vagabundo que diz: o governo de Israel é formado por bandidos. Seu final deveria ser um tribunal como Nuremberg, chamando os judeus de nazistas. É um requinte de crueldade. Esse cara é assim com Lula e Dirceu. Ele não dá um peido sem o Dirceu autorizar. Isso é a mentalidade do Lula, do PT. Só que tem um limite até onde eles vão em público. E o Lula está escalando bem esse limite. Não está escondendo muito de que lado o Brasil está. Conduzido para depor, o Breno Altman é figura influente no PT. Só para resgatar quem é esse sujeito aí que o Caio Blinder tem chamado de capo. Vou chegar no Caio Blinder também já já. Olha aqui. Coluna do Trigo na Gazeta. Distopia é logo ali. Ele está resgatando o livro Submissão, do Hollebeck, que, aliás, é um livro maravilhoso, comparado a 1984, de Orwell, Admirável Mundo Novo, de Huxley, só que com um detalhe. A distopia do Hollebeck estava logo ali, né? Ele já escreveu sobre algo que estava na iminência. E ele foi chamado de instrumento dos reacionários nacionalistas, Marine Le Pen e companhia, por fazer esse jogo de alarmismo, incutir medo e islamofobia e blá blá blá. Sério? Olha a Europa, vejam as cenas chocantes de Londres. Londres foi tomada. É a queda de Constantinopla, 1453. Hoje é a queda de Londres. E aí vem gente no Wall Street Journal defender que o Ocidente receba os refugiados de Gaza. Como diz o Ben Shapiro, não. A última pesquisa disponível mostra que mais de 50% ali defende o Hamas, que foi eleito em 2006. Depois, não teve mais eleição, para não correr risco. Que nem o Lula quer. Para não ter risco. Em compensação a Londres, que foi tomada, Washington viu hoje o National Mall abarrotado de gente. Abarrotado. Fico muito feliz porque eu fui domingo numa em Boca Raton, estava cheio, mas tinha 2.000 pessoas. Essa hoje não. Ali em Washington tinha gente, viu? Muita gente, um mar de gente. Que bom, temos que mostrar apoio a Israel. E não é só judeu que tem que apoiar, é todo mundo que tem um mínimo de senso de justiça e pragmatismo em relação ao futuro do Ocidente, que está sendo ameaçado por essa turma. As 3 ameaças: islamismo fundamentalista, comunismo, Irã, Rússia e China juntos, Irã fazendo elo entre uma coisa e outra, e o totalitarismo woke dentro do próprio Ocidente. Por falar em China e Irã, o correspondente do Partido Comunista Chinês no Globo, Marcelo Ninho, alvo da China não é deter o Irã. Países do Ocidente acreditam que a China poderia fazer mais para impedir a expansão na guerra, mas isso não vai acontecer. Em termos de influência, eu diria que os chineses não têm tanta assim. Imagina. Se estão dispostos a usá-la de jeito nenhum. Não é porque não querem conter a escalada do conflito, imagina, mas eles reconhecem os limites da sua capacidade. Além disso, a China vê o risco de escalada muito mais do lado israelense, por causa do cerco a Gaza. A posição é de neutralidade com inclinação para os palestinos. Em atos e palavras, nada indica que a China esteja disposta a conter o Irã ou o eixo da resistência. Pequim se opõe firmemente a qualquer interferência
nos assuntos internos do Irã. É sempre essa senha, né, para declaração dos povos, né? Só que são povos sob regimes ditatoriais como a própria China. É óbvio que a China não vai fazer nada. Ela tem total interesse em usar proxies para enfraquecer o Ocidente e para minar a civilização ocidental. Isso tudo coloca Israel num dilema. É o que reconhece o editorial de hoje da Gazeta do Povo. Existe esse dilema. Temos que tratar com seriedade. Os desdobramentos da invasão israelense deixaram ainda mais evidente que faz parte da estratégia do Hamas o uso de instalações civis e do povo de Gaza como escudo humano. Eles querem isso. Eles precisam de imagens comoventes para nós, ocidentais, não para eles do Hamas, que não dão a mínima para palestinos mortos, para crianças mortas, não dão a mínima, mas nós damos, e eles sabem. E eles exploram a nossa sensibilidade como fraqueza. Então eles precisam das imagens de crianças enterradas, mortas, daquele ator fazendo drama. Eles precisam disso. Porque a guerra é essa. Hamas contava com essa reação de Israel. O que quer dizer que o ideal seja Israel não reagir? Claro que não. Mas o dilema existe. É um dilema quando não tem escolha fácil, quando qualquer escolha envolve perda relevante. Israel tem todo o direito de se defender. E isso inclui, óbvio, a tentativa de capturar e eliminar os líderes jihadistas e desmontar a infraestrutura em hospitais e escolas que permite os ataques dos terroristas. Mas, por outro lado, claro que não dá para ignorar que quanto mais prolongada a invasão, maior é a catástrofe humana, até porque o Hamas deseja isso. É culpa também do Hamas, como lembra a Gazeta, e vai ficando mais difícil manter uma certa legitimidade, porque a imprensa toda, Hollywood toda, essa gentalha toda, a academia toda, está a serviço desse tipo de propaganda anti-israelense. É dura a vida de Israel. Eu tenho convicção que Israel vai cagar para tudo isso e vai fazer o que tem que fazer para proteger o povo. Eu não tenho dúvida. 1.500 mortos em um dia. Isso é como pegar e matar 50 mil americanos, 30 e tantos mil brasileiros em um dia. É loucura pensar nisso. Porque a gente esquece, Israel tem menos de 10 milhões de habitantes. Vai acabar com o Hamas. Tem que acabar. E não pode deixar a faixa de Gaza nas mãos dos palestinos que escolhem o Hamas. Não dá. E não vai acontecer. Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locals. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.